Bom dia, gente. É uma felicidade muito grande hoje nós estarmos aqui com alguns dos nossos irmãos aqui na igreja, para a gente aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E para a gente começar a nossa escola dominical, eu vou fazer uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Santo Deus, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é poderoso e não há ninguém, ó Pai, que se compare a Ti, ó Deus. Nós te adoramos porque o Senhor é grande, nós te adoramos porque o Senhor é o dono de toda a ciência, ó Deus, e o Senhor reina sobre todas as nossas vidas, ó Deus, e nada foge do Teu controle, ó Pai. Nós te agradecemos por esse domingo, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade que temos de poder abrir as portas da nossa igreja e receber aqui os nossos irmãos. Muito obrigada por isso, ó Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Te agradecemos por mais essa escola dominical e por cada pessoa que está aqui hoje. Que nós possamos sair daqui mais enriquecidos em conhecimento, ó Pai. Fica conosco e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. E aí nós vamos ler do versículo 12 até o 27. Primeira Coríntios 12, capítulo 12. 1 Coríntios 12, capítulo 12, claro. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 ao 27. Então, vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse o olfato, se todo o ouvido, onde fosse o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Todos nós, membros da Quinta Igreja, nós somos corpo de Cristo. E aqui nós temos uma parte do corpo de Cristo e uma parte do corpo de Cristo ainda está em casa. Muitos porque ainda não podem vir, por questões de saúde, mas não significa que eles não são importantes, que eles não são especiais para Deus e para nós. Vocês que estão aí em casa, que ainda não podem vir para a igreja, não se sintam sozinhos, não se sintam esquecidos. Nós estamos aqui orando por vocês e a gente conta com vocês. E a gente também pede que vocês continuem orando por nós que estamos aqui, porque nós somos todos um corpo de Cristo e nós precisamos de todo mundo. As pessoas que estão em casa precisam da gente e a gente que está aqui também precisa das pessoas que estão em casa. Então, que a gente tenha sempre isso em mente, que nós somos um só corpo em Cristo e que nós devemos cuidar e orar por todos, inclusive as pessoas que estão em casa, né? Principalmente as que não podem vir por conta de questão de saúde, de grupo de risco, que a gente se lembre de orar por essas pessoas, de mandar uma mensagem, para elas não se sentirem sozinhas e solitárias, porque todas elas importam. Então, agora, nós vamos ter o nosso louvor.
Como a Carol disse, né, é tão bom estarmos mais uma vez reunidos, ainda que parcialmente, né? Então, a vocês que estão aqui, convido vocês a estarem de pé, para estarem louvando conosco. Vocês de casa, sintam-se à vontade, né? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Vamos agora, nesse cântico, reconhecer da grandeza de Deus,
seu amor, seu poder, sobre todas as coisas e sobre nós. Porque só Ele é merecedor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aqui do lado nós temos essa árvore, quase árvore, tá, gente?
E aqui a gente está representando cada pessoa que veio aqui. Vocês já escreveram... Não, a Vanessa escreveu, né? A Vanessa escreveu o nomezinho de vocês. E aí a gente vai colocando aqui aos poucos, até preencher essa árvore, ficar bem bonita, que é quando a nossa igreja... Ah, o seu tá aí, né, pastor? Pode vir aqui colocar, não tem problema não. E aí, conforme vocês forem vindo, conforme mais pessoas forem vindo, a gente vai preenchendo a nossa árvore para ela ficar bem bonita e bem viva e bem cheia. Conforme, assim, a nossa igreja. Aqui, ó, o nosso pastor colocando aqui agora. Muito bem, pastor. E aí tem a frutinha também, né, Vanessa? E aí, quando vier a família... A família do pastor tinha que ganhar uma frutinha. Então, aí, quando vem a família inteira, aí ganha uma frutinha, tá? A família do pastor já era para ter ganhado uma frutinha hoje, mas aí a gente providencia já para o próximo domingo, tá bom? Então, agora, eu vou passar já para a mensagem, mas antes eu queria só dar um recadinho para as pessoas que estão em casa. Não sei qual motivo que você não ter vindo hoje. Às vezes você não veio porque você realmente tem algum problema de saúde, você não pode. Mas, se por acaso você não veio porque você se acomodou, porque você está desanimado, não desanime. Eu sei que a gente está transmitindo online, mas, se você puder, venha aqui com a gente, cultuar e adorar o nosso Deus, porque é maravilhoso estar aqui com os nossos irmãos. Então, agora eu vou pedir, Vanessa, você faz uma oração, por favor, para a gente passar para a mensagem? Aqui, ó, o seu microfone está aí, isso, por gentileza. Ali, ó, naquela câmera ali, ó, por favor, câmera 2. Ali, ó, na frente, aí, ó, para você aparecer. Lá, na frente. Oremos. Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui com outros irmãos, em número reduzido, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor abençoe o pastor Cleuton, que ele possa falar aos nossos corações segundo a tua vontade. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pura. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos os irmãos que estão em casa e aqui na igreja. Amém? Cadê a força? Amém? Epa! Depois de alguns meses a gente se encontra com essa forcinha tão fraquinha. É falta de gente? Mas que bom. Hã? É a máscara. A máscara é complicado. Mas graças a Deus aqui estamos nesse dia tremendo. Dia que o Senhor nos deu, dia 14 de junho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra do papai, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24. Tem o Império Romano, ele deixou várias crônicas, vários escritos de situações, de julgamentos, vários. É bem interessante. É Mateus 13, 24, ok? É bem interessante. E numa das crônicas do Império Romano, conta a história de um fazendeiro que deixou os seus animais pastarem, e já que no terreno onde que ele era dono não tinha uma boa pastagem, ele, por conta própria, empurrou os seus gados para um terreno do vizinho, e no vizinho ele começou a comer a sua própria relva, a grama lá do vizinho, e alimentou seus animais. O vizinho ficou sabendo, ficou muito bravo com isso. Ficou muito bravo. Só que não tinha como provar. Temos que lembrar que, na época, não tinha celular, não tinha câmera para filmar. Aí, o que o vizinho fez? O vizinho foi no próprio terreno dele, pegou entrou numa repartição de junco. Não é bem o junco... O junco, na verdade, eram tipo ervas daninhas da sua região, pegou várias sementes, depois de um período, e foi no terreno deste amigo que tinha acabado de plantar. Tinha acabado de fazer o seu plantinho. E, de noite, ele jogou toda a semente naquele local. Esse caso foi para o tribunal romano, por isso que nós conhecemos um pouco dessa questão. E o grande prejuízo que teve foi, por que ele ter levado os animais no terreno do amigo, ou do vizinho, ele só comeu aquela relva foi comida, mas depois ela cresceu e continuou a vida. Mas o vizinho, por querer se vingar, ele jogou sementes de erva daninha, uma bem potente da região, lá da Itália, que ele destruiu o terreno do vizinho, porque era tão forte, mas era tão enraizada, que toda a produção
que ele tinha feito do plantio morreu, e não somente morreu, ele não conseguia mais limpar o terreno. Temos que lembrar que também na época não tinha tratores, era muito mais complicado arrancar esse tipo de vegetação. Ou seja, o vizinho literalmente ficou com uma terra improdutiva. É nessa cabeça que Jesus Cristo conta a parábola do joio e do trigo, que você já está com a Bíblia aberta em Mateus 13, versículo 24. É com essa cabeça que você tem que ter que jogar sementes ruins em solos bons era uma prática ruim, mas era uma prática comum na época de Jesus. Era uma prática muito de vingança, ou de raiva, ou literalmente para ver o outro prejudicado. Por isso que na época era muito comum, antes do plantio, quando você deixava a terra toda arada, deixar vigias, as famosas torres de vigias, que serviam não somente para os inimigos, mas também para proteger o local que lá estava. É interessante, né? Essa cabeça de Jesus, ele conta essa parábola. Vamos ler essa parábola? Acompanhe comigo, 24, do capítulo 13 de Mateus. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Vamos pular alguns versículos? Vamos lá para o 36, do mesmo capítulo 13 de Mateus. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como eu disse, a parábola de Jesus ela é totalmente vinculada a um costume ruim da época. Como é que o vizinho poderia ir na casa do outro vizinho reclamar que os seus animais tinham comido a tua relva? Não tinha como provar, tinha que ter testemunhas, era complicado. Então, o desejo de vingança fazia-se assim. Olha como a parábola de Jesus tenta entender um pouco da época. Eles plantavam o trigo, era muito comum, na época, a agricultura familiar e também uma agricultura de subsistência. O restante eles davam, vendiam, faziam um comércio. Mas o objetivo da agricultura, em primeiro lugar, era a subsistência. Tenta imaginar o desespero de um agricultor que arou a sua terra com muita dificuldade. Depois de arar a sua terra, ele plantou com uma boa semente e esperava simplesmente nascer um bom trigo para colher e fazer excelentes pães.
E do nada, durante o crescimento, ele percebe que no meio daquele trigo estava nascendo também algo ruim. Algo que sugava os nutrientes da terra. Algo que sugava as forças dos vizinhos. E o joio era uma planta tão interessante que o joio ele é muito mais forte como planta do que o trigo. O trigo já é uma planta um pouco mais sensível. O joio não. O joio era mais robusta, e por ser mais robusta, suas raízes eram mais fortes. E o sistema articular das raízes, eles se entranhavam junto com a do trigo. Se eu tirasse o joio, se eu arrancasse o joio, com certeza eu também arrancaria o trigo junto. Era um problema muito grande. Ou seja, numa plantação, na época, que eu poderia, em 1 hectare, vamos pensar assim, tirar 10 sacos de trigo, da farinha de trigo, com o joio, ele ia conseguir tirar 4, 3. O desespero do agricultor é muito grande. Por isso que os discípulos não entenderam a parábola de Jesus, porque, Jesus, o que você quer dizer com isso, que é tão corriqueiro em nossa época, infelizmente? O que o senhor quer dizer com essa parábola, com essa coisa da vida? Aí Jesus Cristo vai explicando lentamente, como você viu na sua Bíblia. E Jesus Cristo explica com explica um pouco diferente da parábola anterior. Está com a Bíblia aberta? A parábola anterior, quando se fala da semente, falou da semente dos 4 tipos de solos. Estão lembrados? A semente que caiu no solo bom, no solo pedroso, no solo cheio de espinhos, e o solo onde as pessoas caminhavam, e as aves vieram e comeram. O interessante é que nessa parábola Jesus Cristo fala que a boa semente é a palavra de Deus, e quem semeia a boa semente somos nós. Quando Cristo acaba de contar essa parábola, acaba de dar a definição da parábola, ele conta a parábola do joio e do trigo, aonde que ele muda os personagens. Na parábola do joio e do trigo, ele já fala que a boa semente não é mais o evangelho, que a boa semente sou eu, é você, é todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tu és uma boa semente? Amém? É interessante como Deus inverte. E ele disse mais, ele disse que essa semente, que agora são os salvos em Jesus, foram plantadas pelo próprio Deus. O que Cristo está dizendo na parábola anterior é a importância da evangelização da igreja em todo tipo de solo. Aí nesta parábola, Jesus Cristo fala, mas fiquem tranquilos, quem faz o crescimento sou eu. Porque eu sou o agricultor definitivo. Eu sou aquele que lança aquilo que é bom. E as sementes são os meus eleitos, são os salvos em Jesus. Foram aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque eu sou aquele que planta, e o que eu planto é boa semente. Aí o texto, Cristo continua a explicar que esse inimigo, a pessoa que ficou chateada e que jogou o joio, é o próprio Satanás. É o próprio Satanás jogando aquilo, tentando destruir, tentando atrapalhar aquela agricultura. E o próprio Jesus fala no versículo 38, se quiseres acompanhar na Bíblia, diz que no 38 fala que a boa semente são os filhos de Deus, mas que a má semente são filhos de quem? Do diabo, do maligno. O texto é tão claro ao mostrar 2 grandes verdades. No mundo espiritual, só existe 2 repartições. Quais são as 2 repartições no mundo espiritual? Aqueles que são filhos de Deus. Você pode gostar ou não gostar, está no texto, é palavra do Pai. E o Pai fala que a outra seção do mundo espiritual são os filhos do maligno.
Não existe meio termo, não existe estou desviado, não existe eu estou um pouco afastado da igreja, não existe o termo eu sou evangélico, sou de Jesus, mas nesse momento eu estou um pouco distante. Não existe. No reino de Deus só há duas divisões claras: aquele que é filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. E os ceifeiros, sim, os ceifeiros são os anjos. O 39 fala isso. E os ceifeiros têm uma difícil tarefa: separar o joio do trigo. É interessante como o texto mostra que os empregados desse agricultor, que no caso é Jesus, que o próprio texto fala que é o próprio Jesus, como os empregados ficaram incomodados com o joio no meio do trigo. Você percebeu isso no texto? E eles queriam fazer algo totalmente errado. Senhor, permita-nos que nós, com muito cuidado, com muito zelo, com muita força, com muito cuidado mesmo, a ideia do todo cuidado é pouco, nós vamos lá, vamos tentar arrancar o joio com toda a delicadeza de não prejudicar muito o trigo. O interessante é que esses ceifeiros estavam extremamente preocupados com a plantação, estavam tremendamente preocupados como aquela colheita ia acontecer, e não queria que o trigo fosse prejudicado. Eles queriam literalmente tirar da presença dos filhos de Deus tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é do maligno. Você percebeu o que eu acabei de falar? Os ceifeiros, que são os anjos, ele na parábola mostra que eles têm um desejo tremendo de separar aquele que é de Deus e aquele que não é, deixar os filhos de Deus sem contato com o joio. E a Bíblia fala que o joio quem é? Os filhos do inimigo, do maligno. Muitas vezes nós pensamos assim como crentes: por eu ser crente, quanto mais afastado do mundo eu ficar, melhor. Quanto mais afastado de pessoas que não pensam como eu, que não confessam Jesus Cristo, é melhor. É muito comum a pessoa, quando se converte e que tinha uma vida longe da presença de Deus, ela deixar de lado os seus amigos para criar novos amigos na casa de Deus. Não é comum isso? Nós temos um desejo muito natural do salvo em Jesus de nos separar literalmente do mundo. Só que o interessante é que o texto nos convida a fazer algo diferente. O texto nos convida a continuarmos sendo trigos, a continuarmos sendo filhos de Deus, mas vivendo e convivendo junto com o joio, que são filhos do maligno. E esse joio, ele me suga. Esse joio, ele me atrapalha. Esse joio atrapalha eu crescer bonito e viçoso. Só que Jesus Cristo dá uma palavra tremenda para os seus ceifeiros. Qual é a palavra de Jesus? Qual é a palavra do semeador? O que o texto fala? O texto fala que não arranquem o joio do trigo. Não, eu não quero que os separem. Eu quero que o trigo continue sendo trigo, mas junto com o joio. Eu quero que aqueles que são filhos de Deus continuem vivendo junto com aquele que é joio, mesmo sabendo que o joio muitas vezes nos suga nossas energias, mesmo sabendo que muitas vezes o joio nos ajuda a pecar e nos leva a pecar. E o texto ainda fala mais: calma, é difícil? É, porque vai chegar um dia. Aí o texto continua dizendo: vai chegar um dia, no dia da grande colheita, que eu vou separar o joio do trigo. E nesse dia do julgamento final é que eu vou separar o trigo bom de um lado e vou jogar o joio de outro lado.
Vou fazer feixes com aquele joio e vou utilizar o próprio joio como adubo para aquela terra, porque eu vou queimá-los. É tremendo ver essa ideia de Jesus, porque nós crentes, muitas vezes, fomos acostumados a entender que nós precisamos ficar longe do mundo. Não, eu não posso ficar longe do mundo, porque a grande verdade, eu vivo no mundo. Essa quarentena tem nos mostrado, e hoje, o primeiro domingo onde estamos reunidos aqui em comunidade, onde alguns irmãos vieram aqui na igreja, nós estamos aprendendo algo, que igreja não é isso daqui, que igreja é a minha intimidade com Deus. Eu, na verdade, sou a igreja. O que está acontecendo aqui neste domingo, mesmo com poucas pessoas, é um ajuntamento das igrejas de Deus. E as igrejas de Deus, ajuntadas nesse local, criam uma grande catedral de louvor e adoração ao Pai. Nós aprendemos com essa quarentena que a igreja ela tem que viver no mundo. Que a igreja ela tem que viver no mundo. E ela vive no mundo no meu trabalho, ela vive no mundo na minha internet. Ela vive no mundo no meu relacionamento familiar. Conversando com algumas psicólogas, elas compartilharam comigo alguns factos, e onde disseram que, em toda a experiência dela, como psicóloga já de décadas, nunca houve tanto problema de casal do que no período dessa quarentena. Aconteceu isso na sua casa? Minha casa não, minha casa foi perfeita. Não teve briga, não teve nada. Só paz e amor e alegria. Quem acredita em mim, fala amém. Ô, gente, estava mentindo, gente. Teve briga sim. Teve briga sim. Eu sei que eu sou quase perfeito, mas a Neusimar tem seus pecados. Brincadeira à parte. Mas tanta briga que teve, porque as pessoas não conseguem mais conviver. A gente percebeu como a gente vive no mundo e como os pecados ele faz parte da minha própria experiência. No trabalho, fora, nas compras, a falta de dinheiro, a falta de desânimo. Meus amigos, a parábola do joio e do trigo, ela nos ensina que eu preciso viver junto com o joio até o final. E já caminhando para o nosso final dessa palavra, que eu também não quero ser um pouco longo, é que essa presença do joio dentro da igreja, dentro dessa comunidade, ela me ensina algo. Existem pessoas que cometem pecados, que estão dentro... Existem pessoas que são tenazmente, que insistem em continuar no pecado dentro da igreja? Sim ou não? Existem pessoas não salvas, não lavadas, não remidas pelo sangue do Cordeiro, que estão dentro da igreja. Quando eu falo igreja, igreja física, sim, é verdade. A grande questão é que não cabe a nós retirá-las da igreja. Não cabe a nós dizer, olha, você não pode participar dessa igreja porque você está vivendo em adultério, porque você está a viver no homossexualismo, porque você está a viver no pecado. Não. Nós podemos ter o nosso rol de membro com nossas próprias regras, mas a igreja tem que ser um local onde tem portas abertas para todos, para os filhos de Deus e também para os joios. Porque tem um problema. Muitos joios, ou que parecem ser joios, são boa semente plantada por Deus. Eles só parecem, mas não é. Porque, na verdade, são filhos de Deus, já separados desde a eternidade pelo Pai. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque a palavra me revela isso. Essa ideia de eu viver do lado do joio é tão importante que mostra que a igreja ela tem que ser pública. A igreja ela tem que ser aberta a todos. E a igreja tem que amar a todos. Porque eu não sei quem são os verdadeiros trigos de Deus. A única pessoa que sabe quem realmente são os trigos de Deus, ou os filhos de Deus, é o próprio semeador, que o texto fala que é Jesus, que pegou, que nos separou como boa semente e nos jogou no solo.
Meus amigos, eu preciso aprender a viver do lado do joio. Só que eu preciso também, aqui nessa conclusão, a viver como trigo. Reparem que os anjos, os ceifeiros, eles ficaram muito assustados quando perceberam que o joio estava crescendo do lado do trigo. Quando aconteceu isso? A única forma de diferenciar o joio do trigo é quando a espiga, acho que é espiga mesmo, me fugiu o nome, a espiga do trigo, ela cresce e a do joio também cresce. Elas são iguaizinhas. A questão é que a espiga do joio, ela não se desenvolve em grãos para fazer o trigo. E a do trigo verdadeiro, ela se desenvolve e incha e cria realmente o próprio trigo, o germe do trigo. É no momento quase perto da colheita que eu consigo saber quem é joio e quem é trigo. Crente que é joio, ele parece muito com o crente que é trigo. Mas na hora do vamos ver, no momento X da história, no momento mais crucial da história, que percebemos aqueles que são lavados e remidos. Amigos, eu como filho de Deus, e creio que tu és também, precisamos entender pela autoridade da palavra do Pai que, como trigo de Deus, eu preciso ter um bom testemunho, gerar coisas boas, viver de forma aonde os anjos de Deus olharão para mim, olharão para a Carolina, que estava aqui a fazer a introdução da nossa escola dominical, olharão para cada um de nós e falará: este é uma pessoa pecadora, mas este é um filho de Deus, porque sua espiga está linda, está crescendo. Nós percebemos que não é um joio. Como está a tua espiga? Você é trigo ou joio, irmãos? Trigo? Então, quem é trigo, fala forte aí. Trigo! Oh, glória a Deus! Oh, bênção! De farinha, boa sorte ainda. Hã? Não pode, perdoe-me. Eu só usei a ideia mesmo do... cheio da graça de Deus, perdoe-me. Eu sou trigo, só que tem um problema. Eu preciso resplandecer essa farinha para a glória e honra do Pai. Eu tenho que demonstrar para as pessoas que realmente eu sou. Mas lembre-se, não peçam para Deus te tirar do mundo, porque Ele vai te manter no mundo. Peçam para Deus para ter bom ânimo. E Jesus Cristo responde: porque eu venci o mundo. Aí nós criamos uma frase. Nós criamos a frase: e vós vencereis também. Então, amigos, seja realmente um trigo de Deus. E para terminar, eu quero falar e convidar todos a falarem de cor. Não podem abrir a Bíblia. De cor. Filipenses 1, versículo 21. A falar de cor esse versículo, porque esse versículo define muito bem quem é trigo e quem é joio. Vamos falar todos juntos? Não pode abrir a Bíblia. Não sabem? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos todos juntos? Porque para mim ver é Cristo e o morrer é lucro. Trigo que é trigo, sabe que Cristo é o meu viver. Trigo que é trigo sabe, quando morrer, eu vou receber todo o lucro da minha vida, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você em tua casa, que Deus nos abençoe a todos que aqui estão, para a glória de Deus. Lembrando, eu vou continuar vivendo lá do joio. Quem vai separar é no último dia, é problema de Jesus, não é problema meu. E é bom, porque eu não sei quem é joio de verdade, porque trigo não consegue identificar quem é joio. O anjo consegue diferenciar. Por isso que eu prego a palavra para todo mundo. Aí eu volto na primeira parábola de Jesus, a parábola dos 4 tipos de terra, do bom semeador. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa escola dominical, nesse estudo bíblico.
que possamos crescer e sair daqui cheio da palavra de Deus, nessa análise desse texto aqui de Mateus 13. Ó Deus, Tu que mereces a honra e a glória, Tu que és o nosso agricultor, Tu que nos separastes antes da fundação do mundo, antes do nada ter, aonde somente Tu eras e é. Tu já separaste aqueles grãos, aquela semente boa. Tu que vieste e pegou aquela semente e jogou aqui na terra para que nascêssemos e vivêssemos como trigo para a Tua honra e para a Tua glória. Por favor, Pai, pedimos que o Senhor nos livre do mal, porque o joio está morando perto da gente, está do nosso lado, muitas vezes nos seduzindo através da internet, nos seduzindo com o dinheiro, nos seduzindo com medos, ansiedades, com o desemprego e tantos outros problemas. Permita que eu possa ser firme na Tua presença, no nome de Jesus. Permita que eu possa viver como trigo, que eu possa dar bom testemunho, que os Teus anjos venham olhar para mim, venha olhar para a Tua igreja e falar, ali tem um trigo, que fica do lado do joio, mas que continua sendo trigo frutífero para a glória e honra de Deus. Tu que és o nosso caule, Tu que és, ó Deus, a videira verdadeira, nós somente somos ramos da Tua videira. Por isso, usa-nos para a Tua glória, usa-nos para o Teu louvor, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Carol, que Deus abençoe vossas vidas, no nome santo e todo-poderoso de Jesus. Amém. Bom, nós já estamos chegando ao final da nossa escola dominical, mas antes nós temos aqui alguns pedidos de oração. Tia Gil, você pode vir aqui à frente orar? Pode? Então tá. É para orar pelo Ronaldo e pela Anice, que eles vão distribuir cesta básica num local perigoso, então vamos orar pela vida deles. Orar também pela saúde do irmão e do cunhado do Wellington e pela irmã da Meire, a Rosana, também por saúde. Esse azulzinho aí, tia. Isso. Quer que repete? Pela Anice e Ronaldo, pelo irmão e pelo cunhado do Wellington, e também pela irmã da Meire, Rosana, por saúde. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, diante da Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por tudo que já aconteceu aqui. E agora, humildemente, nos achegamos mais uma vez diante do Teu trono de graça e pedimos a Tua bênção para a vida do irmão Ronaldo, pela vida da nossa irmã Anice, que tem feito, Senhor Deus, um trabalho que precisa muito, Jesus, da Tua proteção, da Tua bênção. Eles têm ido a lugares, ó Pai, que às vezes é preocupante, mas precisamos estar lá. E lá estão os Teus filhos, fazendo, acima de tudo, a Tua obra, trabalhando para a glória e honra do Teu nome. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre suas vidas, a Tua proteção, que por onde eles passarem, Jesus, acima de tudo, eles possam brilhar a Tua luz, ó Deus, exalar o Teu bom perfume e fazer a diferença, Pai, não simplesmente assistindo às vidas, na entrega de mantimentos, mas, acima de tudo, semeando, ó Deus, a Tua palavra, que possa frutificar nos corações para a honra e glória do nome do Senhor. Louvamos o Teu nome, Jesus, pela irmã da Meire, a Rosana. Ó Senhor, continua a abençoar a Tua filha. Obrigada, Deus, porque ela já se encontra em casa. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor possa estar abençoando a sua recuperação.
que ela possa muito em breve já estar bem, ó Deus, sentindo ali as suas pernas, ó Pai, que a sua fala possa voltar ao normal, enfim, Pai, continua a cuidar da tua filha, a cuidar da sua filhinha, do seu esposo, dos seus familiares. Também pedimos, ó Deus, pelos irmãos do Wellington, que o Senhor esteja também os assistindo em suas necessidades, contemplando-os com a tua graça, com o operar do Senhor, ó Pai, na vida de cada um deles. Ó Pai, nós não sabemos o que se passam com eles, mas como o Senhor é Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E nós pedimos, Pai, visita os teus filhos com a tua graça, com a tua misericórdia e com o mover do teu Santo Espírito. Continua abençoando toda a família do Wellington, para a glória e honra do teu nome. Continua conosco, Deus. Continua a cuidar das nossas vidas, a cuidar daqueles que louvam o teu nome, e que nós possamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Nós temos um agradecimento aqui também, eu já vou orar, pela vida da Maria Aparecida, que é amiga da Jânia, por ter saído do CTI. As nossas visitas, tem 2, né? Você e você? Isso, né? Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sintam-se abraçados por nós e fiquem à vontade para voltar aqui outras vezes. Essa semana, quem fez aniversário foi o Luiz Batista, e aí eu vou fazer agora esta oração. Senhor Deus, muito obrigada por mais essa escola dominical, ó Pai. Muito obrigada por essas visitas que estão aqui. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, ó Pai. Muito obrigada porque o Senhor os trouxe até aqui. E sabemos que o Senhor nada faz por acaso, ó Pai. Abençoe essas vidas, abençoe também suas famílias. Que o Senhor esteja reinando sobre esses corações, ó Pai. Te agradecemos pela vida da amiga da Jânia, que saiu do CTI, ó Pai, muito obrigada. Que o Senhor continue abençoando essa pessoa, Deus, que ela possa se recuperar logo, Pai, e que tudo possa ser conforme a Tua vontade, ó Deus. Te agradecemos também por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao Luiz, que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo e que tudo que ele possa fazer seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, aqui eu oro. Amém. Gente, nós chegamos ao fim da nossa escola dominical. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui hoje. A gente estava com muita saudade de ver a igreja, né, com os nossos membros, e é muito bom ter vocês aqui com a gente. Pastor, você tem algum recado? Não, né? Então tá. Voltou a escola dominical, gente. Nada mudou, tá? Eu já falei da árvore. A nossa árvore, eu vou falar de novo, a nossa árvore, tá? Ó, cada vez que a pessoa vier aqui, na primeira vez na escola dominical, a gente vai colocar o nomezinho dela aqui, e quando vier a família completa, a gente vai colocar uma frutinha, até ela ficar cheia e bonitona, representando a nossa igreja. O senhor, então, pode dar seu recado, e depois o senhor pode fazer uma oração para finalizar. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos nós, né? Está conosco aqui o missionário Fabiano, ele é de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro, trabalha com a Cracolândia, lá no Rio de Janeiro, trabalha no meio da Cracolândia. Deus abençoe muito a sua vida, abençoe o seu ministério. Estará conosco hoje à noite, então o irmão vai dar um breve testemunho do seu trabalho feito lá na Cracolândia, né? Temos aí o pastor Odon e temos o reverendo Jackson Gin. Jackson, você trouxe as máscaras? Então, traz aqui para nós, faz favor. Então, o nosso irmão Jackson Gin, ele confeccionou umas máscaras e eu tomei uma decisão de fazer um sorteio de máscara para os irmãos. Um vai ser para os jovens, outros para os adolescentes, outros para os presbíteros, outros para os diáconos, outro para a SAF, né? E também sobrou um. As crianças também, tem da UCP aqui, né? Então, dá uma mãozinha para mim aqui, tá? É só para vocês mostrarem. Quem desejar pode também depois adquirir. Não, isso daí é que eu já vou comprar, né? Isso daqui já está todas as minhas aqui já, ou tem mais? Tá. Então, você tem alguma? Mostra só uma só para ter uma ideia. Essa já é a minha, né?
Então, essa aqui é da IPB. Oi? Isso, já tem que colocar aqui, ó. Ô, Jacques, aqui soltou aqui, depois você me dá uma mão. Bom, é o seguinte, o nosso irmão Jackson, o pastor Jackson Gin, ele está confeccionando essas máscaras para auxiliar assim no seu trabalho, no seu sustento também, que esse ano ele está sem campo. Então, nós vamos, aqueles que puderem ajudar, o farão, ok? Muito bem, amados, eu vou convidar o Jackson a vir aqui à frente, você vai orar por nós, encerrando assim esse trabalho, ok? Muito obrigado pela sua presença, e depois nós vamos... Sim. Foi bem lembrado aqui. Tá. Tem duas coisas aqui que eu quero informar. Primeiramente, é sobre o horário do culto à noite. Eu mandei uma informação e depois eu mandei uma segunda informação, e na segunda informação eu estava corrigindo o horário. Então, é 19h30 o nosso horário aqui hoje à noite, ok? Você me arruma isso daí. E outra coisa também, a questão da ceia do Senhor, isso é muito importante. Todo mundo está preocupado com a ceia. Irmãos, não se preocupem com a ceia. Por que nós não devemos nos preocupar com a ceia do Senhor? Porque a ceia do Senhor é um sacramento que Deus instituiu para a sua igreja presencial. Se nós não estamos presentes no culto, então nós não temos condições de tomar. Mas nós vamos agora, com a volta, ministrar a ceia, certo? E nós vamos fazer da seguinte forma: aqueles que não podem frequentar, eu vou estudar um meio com o conselho, já tenho aqui na mente um meio que eu vou fazer. Aqueles que podem frequentar virão aqui, mas eu queria que vocês dessem os seus nomes. Vocês viram que eu mandei aí no informativo, se você, cujo nome está aqui, estou perguntando, você vai participar dos trabalhos da igreja? Mais de 40, quase 70 pessoas não me responderam, então eu não tenho como controlar o número de pessoas que estarão aqui na igreja. Fica difícil para mim, eu queria que vocês me ajudassem nisso. Porque nós temos que ter aqui, no máximo, estourando, 45 pessoas, né? E assim nós temos que controlar. Se todo mundo vier, não vai ter espaço para todo mundo, nós não vamos poder receber todo mundo, nós vamos ter que deixar aqueles primeiros que entrarem ficar e os outros voltarem para casa, então vai ficar muito constrangedor. Então eu queria a participação de vocês, nesse sentido, de que a gente pudesse falar assim: pastor, eu vou participar da escola dominical, eu vou participar do curso, só pode contar comigo, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe, tá? Eu vou lá anotar, eu vou deixar claro isso daí, olha, então as pessoas que decidiram participar são essas, tá? Tem pessoas que já me avisaram: pastor, eu não posso, que eu tenho comorbidade, eu tenho enfermidades, etc., tal, então eu não posso participar. Então, eu já tirei da lista. Tem gente que já me respondeu, tem gente que já disse que não pode, outras pessoas já me responderam positivamente. Então, nós temos que fazer isso, porque se nós tivermos um número muito grande de participantes, nós vamos ter que dividir em 2 cultos, né? Então, é por isso que nós estamos deixando o culto das 7h30, porque se porventura houver um número grande de pessoas participando, nós vamos dividir e colocar uma no culto das 18 horas e outra no culto das 19h30. Sim, então aqui foi colocado, muito bem lembrado, aquelas pessoas que eu mandei o recado, que não derem o seu aval lá, porque as pessoas falam assim: não, mas o pastor sabe que eu vou. Meu querido, eu não sei se você vem. Se eu coloquei o nome do Cléo, se ele me avisar que ele não vem, não, mas ele vai pregar, mas eu não sei se a esposa dele vem, se a filha vem, então eu tenho que saber quem vem. Então, quem não colocar o nome não vai poder entrar, ok? Quem não der o seu nome não vai poder entrar no culto, ok? Então, fica bem claro isso daí, para nós não termos... Agora, você fala assim: pastor, o senhor vai fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Não por mim, meu irmão. Para mim, esse culto, esse templo estaria cheio. Mas nós temos que respeitar as leis determinadas pelo nosso município e nós temos que dar o exemplo,
né? Inclusive, eu agradeço a todos que têm dado exemplo, chegando, colocando álcool nas mãos, etc. Tal. E lembrar, se você vier ao culto, você traga a sua garrafinha d'água de casa. Oi? Com água. Sim, garrafinha d'água com água. Certo? Por quê? Porque o bebedouro está interditado por ordem do decreto municipal. Então, nós temos que cumprir todas as leis. As leis, eu espero que os irmãos leiam. Tem muita gente que não lê. Tem muita gente que me faz pergunta daquilo que eu já coloquei na internet. Então, leia todo aquilo que eu passo para vocês terem a informação correta daquilo que está sendo colocado. Às vezes a gente erra um pouco, né, mas depois a gente bota o negócio novamente para que os irmãos coloquem os seus olhos ali e possam ler. Então, nós agradecemos a presença de todos os nossos irmãos e pedimos, assim, a bênção de vocês. E aí, vocês que não deram a resposta, por favor, nos dê antes da noite, para a gente poder já esquematizar. Ok? Reverendo Jackson Gin, por gentileza, obrigado pela sua presença aqui hoje, tá? E você também está convidado, mas você tem que dar um nome. Já estou dando o nome. Então tá ótimo. Vamos orar. Vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos por essa manhã, pela retomada dos nossos trabalhos. A graça do Senhor seja sobre todas as vidas, aqueles que podem estar aqui, aqueles que não podem estar aqui, sustenta-os, ó Deus. Leva-nos para casa em segurança como nos trouxe, nos manteve aqui, dá-nos um dia abençoador a nós e aos que estão ao nosso redor, e assim sustenta-nos, para que à noite aqueles que puderem vir, que estiverem aqui, sejam edificados pela Tua palavra, e os demais assim também sejam edificados online. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Um bom dia, bom domingo a todos, em nome de Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? Não se esqueçam de ver todas as lives da igreja e curtir. Se inscrevam no nosso canal e compartilhem. Tchau!